Essa palavra fala sobre o início de tudo. E fala sobre uma das principais criações de Deus, que foi quem? O homem. A criação do homem. Um ser perfeito. E esse ser perfeito era imagem e semelhança de Deus. Ponto. Imagem e semelhança de Deus. Tão perfeito, Deus criou os céus e a terra, ficou tudo bonito, né? Deus olhou, falou, nossa, que bom, legal, plantinhas, plantas, e daqui a pouco, opa, peraí, está faltando alguma coisa aqui. Deus foi lá, cria o homem. Esse homem é imagem e semelhança de Deus. Mas eu queria ler, antes de a gente entrar nesse texto, quero ler, né? Gênesis 1, versículo 27. A partir do 27 ao 31. Isso mesmo, é o 31, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse-lhe, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem e toda a terra que produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as árvores do céu, e todas as criaturas que movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Eu queria ler o versículo 2, né? Gênesis 2 aqui, só o primeiro versículo. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que nela há. Deus criou céus e terra, tudo. E como eu falei anteriormente aqui, vamos criar o homem. O homem perfeito. Que Adão era o homem perfeito, não era? Imagem e semelhança de Deus tinha que ser o quê? Perfeito. Perfeito. Exatamente tudo perfeito. Até porque Deus queria se derramar em alguém. Deus queria se derramar em Adão. E se derramou. Mas, querido, uma coisa que me chama muita atenção é que ser imagem e semelhança de Deus, existe um preço. Ser imagem e semelhança de Deus, ser imitador de Deus, tem um preço a pagar. E às vezes um preço é alto. Ser imagem e semelhança de Deus, o meu eu tem que sair. Ser imagem e semelhança de Deus, a minha vontade tem que sair. Quem tem que prevalecer em mim é a vontade de Deus. E como o preço é muito alto, Adão não conseguiu pagar esse preço, porque foi um preço muito alto. Preço na qual muitas pessoas não estão dispostas a pagar. E a partir do momento que Adão não paga o preço de ser imagem e semelhança de Deus, aí o que entra? Pecado. A partir do momento que ele não pagou o preço de ser imagem e semelhança de Deus, o que entrou? O pecado. Aí a partir do momento que entrou o pecado, querido, aí pronto. Todo o projeto de Deus, todo o sonho de Deus para o homem, entenda uma coisa, Deus continua amando o homem. Deus ama o homem. Mas o projeto que Deus tinha para o homem, a partir do momento que entrou o pecado,
E uma das coisas que me chama a atenção, querida, é que antes de ele pecar, ele tinha relacionamento com Deus. Toda tarde, imagine você, toda tarde, tomar aquele café da manhã com Deus. Ô, seu Deus, como é que tá? Tudo bem? Oh, estou bem. E a esposa? De vez em quando, tá? Imagine isso. Era o relacionamento que Adão tinha com Deus, querido. Era esse. E aí, como é que tá? Como é que tá as plantinhas aí? Tá tudo bem? Tá. E os bichinhos? Show de bola. Era esse o relacionamento que Adão tinha com Deus, querido. Relacionamento íntimo. E ele tinha domínio sobre tudo. Deus deu todo o domínio sobre ele. Adão, ó, você manda em geral aí, cara. E Deus é tão perfeito, né? Deus é tão perfeito que um dia desse eu fui no zoológico. Aí eu estava olhando o leão. Fiquei olhando o leão, assim. Eu falei, caramba, rapaz, o leão, ele tem cara de leão. O leão tem cara de leão. A girafa, ela tem cara de girafa. Eu não teria como botar outro nome na girafa, teria? Teria como botar, por exemplo, na girafa, como é que eu poderia botar? Hipopótamo. Chamar uma girafa de hipopótamo? Não teria possibilidade, não encaixaria no perfil da girafa, porque Deus é perfeito, querido. Até o nome se encaixou nos animais perfeitamente. Até o nome encaixou perfeitamente nos animais. Então era perfeito, querido. Domínio sobre tudo e todos. As plantas, tudo. Mas essa história mudou, querido. Essa história mudou a partir do momento que entrou o pecado. E eu queria compartilhar cinco coisas que me chamou muita atenção na vida deste homem. 5 coisas que me chamou muita atenção na vida deste homem. E eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que você abrisse Gênesis 3, versículo 6. Amém? 5 coisas que eu coloquei aqui, mas antes vamos ler. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu também. O que eu vejo aqui? Adão pagando para ver. Eu olho esse texto e penso assim, cara, o cara pagou para ver. Que ele tinha, naquele momento, né, ele estava ali, como num ditado bem popular, a faca e o queijo na mão, ele poderia decidir a não fazer aquilo. Então ele tinha a oportunidade naquele momento de mudar toda uma história, querido. Naquele momento ele tinha a oportunidade de mudar toda uma história. E se você for ver num contexto hoje geral, tem um bocado de gente pagando para ver. Vou dar uma volta ali fora, depois eu volto para a igreja. Deixa eu ali, depois eu volto. Isso é pagar para ver, querido. Né? Há uns 2 anos atrás, um rapaz, inclusive até primo da Jéssica, ele estava no nosso meio lá em Magé, congregando na igreja, e um belo dia ele falou assim, poxa, eu vou dar uma volta ali no mundo. Vou dar uma volta. E um belo dia a gente tinha, hoje já não dá mais para fazer, porque, por incrível que pareça, a cidade de Magé está um lugar violento. Né? Aqui também está? Cabo Frio violento? São Pedro da Aldeia violento? Não pode isso. Lugar turístico. Mas, lá em Magé hoje está complicado fazer isso. Mas há um tempo atrás,
as pessoas saíam da igreja e iam para uma pracinha lá tomar açaí, né? Tem açaí aqui, não tem? Né? E as pessoas iam lá tomar açaí. Um belo dia, eu peguei meu filho, né? Meu filho mais ou menos com 3 anos, fui para a praça, sentei lá, tomamos açaí, uns colegas lá, e daqui a pouco passou esse rapaz, o nome dele é Jefferson, e passou, depois ele voltou, e daqui a pouco se iniciou uma briga, né? Eu acabei notando que o Jefferson estava envolvido nessa briga. E daqui a pouco, querido, sai um garoto, né, de trás de uma árvore, né, com uma pistola, e atira a queima-roupa nele. A queima-roupa na praça, ali na nossa frente. A gente ficou, ele lá se batendo todo, e a gente ficou meio sem reação do que fazer. E naquele momento ali, me veio o que ele tinha falado. Pô, vou dar uma volta, depois eu volto. Depois eu volto para a igreja. Depois eu volto. Ou seja, na concepção dele, vai dar tempo de eu voltar. Ou seja, eu tenho tempo. O que ele estava dizendo, eu tenho tempo, cara, eu vou voltar. E ele não teve tempo, querido, para voltar. Ou seja, ele pagou para ver, querido. E tantas outras pessoas fazem isso, querido, no nosso contexto hoje. Em Magé acontece muito isso, acredita que aqui, em qualquer outro lugar acontece. Pessoas pagando o tempo todo para ver. Eu vou ali, depois eu volto, eu tenho tempo. Você no discipulado, muitas das vezes você direciona o seu discípulo, querido, não faça isso. Querido, não faça isso. Querido, não faça aquilo. Ele vai lá e faz. O que ele fez? Pagou para ver. Pessoas que não é submissa ao seu líder, o seu líder direciona ele, faça isso, querido. Faça isso, querido. Não, mas eu vou por aqui para ver o que vai dar. Eu vou por aqui porque quero saber o que vai dar ali na frente. O tempo todo as pessoas estão pagando para ver, querido. E muitas das vezes esse pagar para ver, ele custa caro. Esse pagar para ver, ele tem um preço muito alto, que talvez você não está disposto a pagar. Que talvez você pensasse direitinho, você ia falar assim, poxa, peraí, é melhor não, né? É melhor não. Então, uma das coisas que me chamou a atenção na vida desse homem, Adão, querido, foi justamente isso, ele pagou para ver. Ele tinha na hora ali, ele poderia decidir, opa, não. A mulher poderia oferecer a ele, e ele falou, não, eu não quero isso. Eu não vou pagar para ver. Eu não vou ver, vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu vou comer desse fruto e vou ver o que vai acontecer. Ele poderia decidir muito naquele momento, querido. E toda a história da humanidade ia ser diferente. E toda a história da humanidade ia ser diferente. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Segunda coisa que me chamou a atenção na vida deste homem. Versículo 3, Gênesis 3, do 16 ao 19. 3, do 16 ao 19. É, 19, 16. Ah, tá. 16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz de filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela, e todos os dias da sua vida. Ela lhe dará frutos, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e vocês terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o seu suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó,
e ao pó voltará. Chama a atenção na vida deste homem, querido. Ele não pensou nas consequências. O segundo ponto que me chama a atenção é que ele não pensou nas consequências. Eu acredito, querido, fielmente, se Adão soubesse disso aqui, provavelmente ele não cometeria isso. Provavelmente não. Que o preço que ele pagou, querido, foi um preço muito alto. O preço que foi pago foi um preço alto demais. Se ele pensasse direitinho, querido, porque muitas das vezes nós somos assim, o tempo todo somos movidos pela emoção, fazemos coisas pela emoção, vamos lá. E daqui a pouco, você para assim, rapaz, se eu tivesse pensado, eu não tinha feito isso. E uma coisa que me chama a atenção, né, que Deus fala aqui sobre a mulher, né? A minha esposa está grávida de 6 meses, é um menino, e vascaíno ainda, né? Vascaíno. Tem flamenguista aqui? Não. E vascaíno. Né? E eu estava vendo um dia desses, a gente estava num restaurante, sei lá, estava eu e meu filho Gustavo, de 8 anos, e ela se retorcendo de dor, né? Ai, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com dor cá, tô com dor lá. Eu falei, mulher, para um pouquinho, né? E eu estava imaginando, porque na verdade a mulher aqui, antes do pecado, não era para sentir dor na gravidez. Que coisa, né? Adão poderia decidir o futuro das mulheres a não sentir dor na gravidez? Imagine só. Que toda essa dor que a mulher sente numa gravidez poderia ser evitado. Eu falei, meu Deus, que coisa. E tudo na nossa vida, querido, uma coisa que nós devemos entender é decisão. É tomar uma decisão. Nesse versículo ele fala que ele não pensou nas consequências dos seus atos. Muitas vezes a gente não pensa. A gente só vai pensar quando já fez. Quando já fez, muitas das vezes é tarde demais. Já passou, igual tem um ditado, já foi cheio de linha, né? Igual o povo fala, foi cheio de linha, né? Terceira coisa que me chama muita atenção na vida deste homem, querido. Eu queria que você... Vamos continuar no 3. Gênesis 3, versículo 10. Ele não entendeu que ele precisava de cobertura espiritual. Aqui fala, ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, pois isso me escondi. Por isso me escondi. Quando se fala escondido, quer dizer muita coisa. Escondido pode ser por vergonha, escondido pode ser por medo, escondido, né, lá em Magé aconteceu um fato interessante comigo, né, acho que não sei se aqui já aconteceu, né, a gente ir na casa de novos convertidos, pessoas novas convertidas na igreja, e a gente chega na casa de algumas pessoas, né, e muitas das vezes ela entende que ela não precisa de ninguém, né, e já aconteceu isso comigo, pessoas que, cheguei lá na casa, bati palma, né, e quem vem? Criança sempre é verdadeira, criança não mente, cara, é impressionante, né, e vem aquele criancinha todo barrigudinho lá, oi, queria falar com teu pai, eu sou Israel, sou da comunidade evangélica de Magé, eu sou Israel. Aí, né, criança interessante, né? Aí ele fala assim, meu pai, apontando para casa assim, meu pai mandou dizer que ele não está em casa. Entendeu? Meu pai mandou dizer que ele não está em casa, para você voltar depois. Mas, por incrível que pareça, daqui a pouco passa alguém no vidro assim, ó, que é exatamente uma marca de um homem. Né?
E criança não mente, né? A criança fala assim, meu pai falou que ele não está em casa, né? Essa é a verdade. Tá bom, fala com o teu pai que depois eu volto. Né? E aqui eu vejo na vida desse homem que ele entendeu que ele não precisava de cobertura espiritual, querido. Porque ele tinha a possibilidade ali de dar ao mesmo tempo que ele errou, ao mesmo tempo que ele pecou, Deus, 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 clamar pelo Deus. Naquele momento que ele tinha cometido o pecado ali, ele podia, oh, meu Deus, quem falar com Deus, eu quero falar com Deus, eu tenho que falar com Deus nesse momento. Mas o que ele fez? Vou me esconder por aqui. Eu acho a coisa mais insana alguém querer se esconder de Deus, né? Se esconder de Deus, querido. A gente se esconde, querido, do pastor, a gente consegue se esconder do discipulador, né? A gente se esconde do discipulador. Isso não acontece aqui não, né? Não, né? Só em Magé mesmo, Magé, Teresópolis. A gente consegue se esconde da esposa, a esposa se esconde do marido. Isso aí a gente pode fazer, faz, querido. Por um tempo você consegue se esconder, querido, dessas pessoas. Mas de Deus, como você vai se esconder de Deus? Me diz uma possibilidade mínima disso acontecer. Não existe, querido, essa possibilidade. Você pode, Jonas estava lá no ventre de uma baleia lá, ó. Você acha que Deus não estava vendo ele? Lá no ventre de uma baleia. O cara estava bem escondido, né? No ventre de uma baleia, no fundo de um mar. Eu acho que nunca alguém se escondeu tão bem assim. No ventre de uma baleia, no fundo de um mar. Acho que o cara que mais se escondeu bem foi ele. Nem Osama Bin Laden conseguiu se esconder tão bem. Mas Deus estava vendo ele, querido. Mas Deus estava vendo ele. E uma das coisas, querido, que ele entendeu, que ele não precisava de cobertura espiritual. E eu sou resultado de uma cobertura espiritual muito bem estruturada pelo pastor Antônio, pelo pastor Isaías, querido. Ai de mim, se eu não tivesse uma cobertura espiritual sobre a minha vida, eu não poderia nem estar aqui. Eu poderia estar aqui. Um belo dia eu entendi, poxa, eu preciso caminhar com alguém. Alguém precisa me ajudar. Cheguei lá, pastor, eu preciso de alguém que vai me discipular. E se eu não me engano, o pastor Isaías começou me discipulando. E eu sou resultado dessa cobertura espiritual. E eu posso dizer que tem sido o alicerce do meu ministério na igreja, tem sido o alicerce do meu casamento. O discipulado tem sido a base para tudo isso, querido. Mas um belo dia eu entendi, não tem como eu correr. E olha que eu corri bem de Magé, hein? Eu lembro que as pessoas, né, pode perguntar a pastora Angélica, qualquer um lá, eu sempre sentava na última cadeira lá, ó. E deu a hora, está na hora, aí embora. Aí um belo dia, não sei, foi Deus que fez isso, eu acredito, né? Um belo dia eu sentei no meio. Aí todo mundo, sentou no meio, né? Sentou no meio, tá no meio. Aí um belo dia eu sentei mais um pouquinho para frente, aí, pastora Angélica. Falei, show. Um belo dia eu estava ministrando louvor lá na Magé. E hoje onde eu estou? Se Deus fez comigo, querido, pode fazer com você também. Pode fazer com você também, querido. Que é Deus que nos capacita. É Deus que me capacita, porque eu sou um cara muito tímido. Eu estou nervoso aqui, tá? Dá para notar? Não dá para notar, não? Eu estou vermelho? Né? E... né? Eu sou muito tímido, né? Sou muito tímido. Então, às vezes, eu tenho que vencer isso em Deus. Eu só consigo vencer isso em Deus. Deus me capacita, me dá, e me reveste de graça, de autoridade, e a coisa acontece. Amém, querido? Quarta
coisa que me chama a atenção na vida deste homem. Gênesis 3, do 12, a gente não vai quase sair do 3, do versículo 3. 3, do 12 ao 14. Aqui, disse o homem: foi a mulher que me deste para a companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez, mulher? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. O que vejo aqui? O que acontece aqui nesse texto? Começou a culpar um ao outro. Mas Adão foi esperto pra caramba, rapaz. Adão foi rápido. Deus, olha só, foi aquela mulher que o Senhor me deu, que fez eu comer o fruto. Foi a mulher que o Senhor preparou para mim. Na mesma hora ele queria, basicamente, vou sair porque foi Deus que me deu, né? Então eu tiro a culpa de cima de mim e, de uma certa forma, eu transmito essa culpa para Deus. Deus, olha só, você que não selecionou muito bem e me deu aquela mulher e ela me enganou. Eu fico imaginando Adão falando para Deus: pô, aquela mulher pode se dar para alguém, pô? Né? Fico imaginando, por quê? Porque ele não queria assumir a culpa, querido. Ele não queria assumir a culpa. Ao mesmo tempo, foi lá, Deus perguntou à mulher, a mulher falou assim: não, foi a serpente. Então, a gente vê o seguinte nesse texto, que ninguém quer assumir a culpa. Ninguém quer trazer responsabilidade para si mesmo e falar assim, foi eu que errei. Ninguém chega assim e fala assim, não, foi eu que errei, cara, me desculpa, assumir a culpa. O que eles queriam aqui, falou, não, é muito mais fácil eu colocar a culpa em Deus, é muito mais fácil a mulher colocar a culpa na serpente e ficar tudo bem. Muitas vezes é muito mais fácil para mim eu colocar a culpa no cara do som ali. Né? E na verdade todo cara do som a gente sempre coloca a culpa, né? Rapaz, o som aí, cara, microfone, né? Lá na igreja a gente faz muito isso com o Bruno, né? O Bruno lá. Bruno, né? Então é muito mais fácil eu colocar a culpa para alguém, querido. E muitas vezes no nosso meio é justamente o que acontece, querido. Casamento está ruim, culpamos quem? Mulher. Casamento está ruim, quem culpamos? O pastor, porque não foi lá orar lá na minha casa. Meu casamento está ruim porque o pastor não foi lá orar. Se ele fosse lá orar, se ele fizesse uma oração forte lá, meu casamento estava bom. Estamos desempregados, a culpa é de quem? Lula. Nem Lula mais, agora é o Temer. A culpa é do Temer. Temer que é culpado. Então a gente bota a culpa em todo mundo, querido. As ruas da nossa cidade estão em buraco, é o prefeito. Então a gente sempre culpa alguém. A gente quer sempre culpar alguém. Mas quando a gente olha para isso, não, será que não é melhor eu pensar antes de culpar o prefeito daqui? E assumir a responsabilidade e admitir que eu votei mal? Muitas vezes olhar para o meu casamento e falar assim, não, meu casamento está ruim porque eu sou o culpado? Muitas das vezes admitir que eu estou desempregado porque eu não tenho buscado ao Senhor? E eu chegar no momento e falar assim, Deus, eu fiquei mais ou menos 1 ano desempregado. 1 ano. Eu falei, Deus, está na sua vontade. Né? E esse foi um dos momentos que eu mais busquei ao Senhor. O momento que eu estava ali na igreja, Deus, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te honrar, eu vou fazer tudo que tem que ser feito, dependente, sei que as contas estão chegando, eu sei que Deus tem um propósito nisso. E fiquei mais ou menos 1 ano desempregado, querido. Mas crendo que Deus ia me honrar. Não fiquei culpando Bertano, Cicrano, prefeito, presidente da república,
Mas eu entendi naquele momento que Deus queria me levar além. E a forma dele me levar além, eu tinha que ficar desempregado. Eu tinha que ficar desempregado. E eu entendi. Mas confesso a você que me deu uma vontade de falar mal de algumas pessoas naquele momento. Me deu uma vontade. Olha só, estou confessando a coisa aqui para vocês, ó. Naquele momento me deu vontade de falar mal, botar culpa em alguém, Deus, talvez, os pastores, porque não estão orando direito por mim. Mas teve um momento que Deus falou comigo: Jael, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, calma. E foi uma das coisas que eu fiz. Acalmei o meu coração e Deus me honrou. Né? Mas, querido, nós o tempo todo, muitas das vezes estamos querendo achar o culpado disso, daquilo, de Bertano, porque está ruim, e porque está ruim. E era justamente o que Adão estava querendo fazer. E o que Deus falando para ele, eu falei: Adão, peraí, cara, assume a tua responsabilidade. Assume a tua responsabilidade, amigo. Você poderia decidir daquela hora ali, meu irmão. E nada disso estaria acontecendo. Você poderia decidir naquele momento. Porque muitas das coisas dão errado na nossa vida porque nós decidimos a fazer errado. E como eu falei anteriormente, não medimos as consequências. E a partir do momento que não medimos as consequências, chegamos no momento que ficamos de frente para a parede. E você olha para a parede, lá na parede tem um espelho. Quem você vê? Você. Mas você não quer admitir que foi você que foi o culpado daquele problema. Então você começa a achar meios. Foi o que Adão queria fazer. Eu vou achar meios, né, meios. E Adão, eu acredito que Adão pensou muito bem. Falou assim: rapaz, mas foi Deus que criou a mulher? Ele tirou a mulher da minha costela, né, da minha costela fez a mulher, e me entregou essa mulher. Então foi ele que criou. Sendo que foi ele que criou, então se foi ele que criou, então o problema é dele. Eu acredito que na mente de Adão estava isso, maquinando isso. Ele criou a mulher, então se ele criou, então a culpa é de quem? Dele. Quando Deus me perguntar, eu já tenho a resposta. E quando Deus perguntou a ele, o que ele falou? Não, foi culpa dela. E automaticamente, a Eva, culpa de quem? Serpente. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção nesse texto, querido. Aqui na quinta coisa que me chama muita atenção aqui também, ele deixou ser influenciado. Uma das coisas que me chamou a atenção, ele foi influenciado. Por quem ele foi influenciado? Pela mulher. Ele foi influenciado, querido. O tempo todo, querido, nós nesse contexto, igreja, trabalho, igreja, família, o tempo todo nós estamos sendo influenciados por alguma coisa. A televisão o tempo todo está nos influenciando. As pessoas que nos cercam, de uma certa forma, ela acaba a gente sofrendo uma influência dessa pessoa, se a gente deixar. Muitas das vezes a influência que você tem hoje é o Facebook, né? Que na verdade o Facebook está ficando até meio de lado. Hoje é o grande lance, hoje é o Zap, né? O Zap hoje é muito bom, né? Eu gosto do Zap, eu acho maneiro. O cara que inventou o Zap é um gênio. O cara é um gênio. O cara é muito bom, o cara que inventou o Zap. Mas eu sei que tem pessoas que vão para a igreja, sentam no último banco e ficam lá no Zap. Eu estou começando a perceber que a hora da palavra é o melhor momento para entrar no Zap.
Será que é porque tem poucas pessoas usando a internet? Isso começou a me... Por que tanta pessoa gosta de entrar no Zap na hora da mensagem? Influência, querido. Influência. Pessoas têm sofrido influência o tempo todo. E ele, para tomar essa atitude, Adão, para tomar essa atitude, o que é que ele foi? Influenciado. Muitas das vezes você é influenciado para não vir na igreja. Talvez você é influenciado para você não ser fiel à sua esposa. Talvez muitas das vezes você é influenciado para você não ser fiel ao seu esposo. Não, cara. Tem uma amante. Uma mulher só, cara. Não acredito que você faz isso. O tempo todo estamos sofrendo influência, querido, das pessoas. E as pessoas olham para você e falam assim, pô, você é mó bobão, né, cara? Estamos na faculdade, estamos no colégio, os amigos falam assim, não, querido, você ainda é virgem? Meu Deus do céu! É cafona isso? Cara, você não vai roubar não? Na empresa o cara chega lá para você e fala assim, pô, você não rouba não? Que isso, rapaz? Rouba aí, cara, o patrão não está vendo não. O tempo todo as pessoas estão tentando influenciar você, querido. O diabo está lá assim, ó, faz, larga de ser bobo. Porque existe uma luta dentro de nós, querido, entre carne e espírito. Onde a carne fala, faz. E o espírito fala o quê? Faz não, cara, que vai ter consequência. A carne fala, faz, cara, faz. Rouba, cara. O espírito fala, querido, isso não faz parte mais de você. Você é uma nova criatura em Deus. Isso não faz parte mais da sua história. Hoje você está vivendo uma nova história em Deus, querido. Mas eu queria ler Daniel 3, queria que você abrisse, quero que você abra em Daniel 3, fica tranquilo, eu não vou passar muito do horário, tá? Aliás, não vou passar nada, terminar exatamente. O que conta, né, nesse texto? Daniel, um rei chamado Nabucodonosor, um belo dia, Deus chegou lá, vou criar uma estátua minha, aqui, criar uma estátua, e chegou lá, fez uma estátua bonita, botou lá no centro lá do palácio, e chamou todos os comandantes, todos os oficiais, todos os governantes daquele lugar, e falou assim, ó, a partir de hoje, todo dia vai se tocar uma música, e vocês todos vão ter que se ajoelhar diante da minha estátua. Todo dia. Tocou a musiquinha, pode ir para o chão. Tocou a musiquinha, pode se ajoelhar. Musiquinha tocou, se ajoelhe. Mas 3 rapazes me chamam muita atenção. 3 rapazes chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, Daniel também estava nesse contexto, mas nesse momento exato, acredito que Daniel estava dentro do palácio. Então a Bíblia narra esses 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou, imagino eles, jovem, era 3 rapazes, jovem ainda, e aqueles rapazes tomou uma decisão. Sadraque, Mesaque e Abednego tomou uma decisão diante daquele rei. E um rei que matava, tá? Não era um reizinho bonzinho, não. Tomou uma decisão. Acredito que eles conversando entre eles, ó, a gente não vai joelhar diante dessa estátua, não. A gente só dobra esse joelho aqui diante do Deus poderoso. Diante dessa estátua aí, a gente não vai se ajoelhar, não. E aí? Tranquilo? Tudo certo?
A gente vai falar com o rei, é isso? Só isso? Beleza. Foi os 3 lá. E os 3 estavam lá, todo mundo se ajoelhou, eles não se ajoelharam. E todo lugar tem um fofoqueiro, né, querido? Modesta parte. Todo lugar tem um fofoqueiro. Aí o fofoqueiro olhou, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se ajoelhou diante da estátua. Daqui a pouco foi olhar, ó, sou da Nabucodonosor, tem um probleminha. Tem 3 rapazes lá que não se ajoelhou diante da sua estátua. Não é possível. Tem 3 rapazes lá que não se ajoelhou diante da sua estátua. Eles não se ajoelharam. Mas como não pode? Eu mandei todos se ajoelharem. Chama lá aquela rapaziada lá, chama lá. Chamaram os 3 jovens. Os 3 jovens chegaram diante de Nabucodonosor. Ô Sadraque, Mesaque e Abednego, olha só. Eu dei uma ordem aí para vocês se ajoelhar diante da minha estátua quando tocasse a música. Então vamos fazer isso agora. Vamos botar a musiquinha aqui, vocês se ajoelham e a gente acaba com isso. E eles falaram assim, a gente não vai se ajoelhar diante da sua estátua, não. Mas como? Nabucodonosor ficou irritado, né? Que narra aqui, né? Nabucodonosor ficou irritado, né? Não, a gente não vai se ajoelhar diante da sua estátua. Pega-se, rapaziada, liga o forno lá no maior grau possível e joga essa rapaziada no fogo. E foi justamente o que Nabucodonosor fez, os empregados foi lá ligar o forno no maior grau possível e pegaram esses 3 rapazes e jogaram. E a Bíblia narra que os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, eles morreram, de tão quente que o forno estava. De tão quente que o forno estava. E eles morreram. E a história continua. Aqueles homens não se curvaram diante do Deus de Baal, querido. Aqueles homens não se curvaram. Sabe por quê, querido? Porque o mundo prega que todo mundo faz. O mundo fala para você assim, ó, todo mundo está fazendo, cara, por que você não faz? Todo mundo faz. Todo mundo namora 2, 3 pessoas. A pessoa vai para o baile, fica com 4, 5 pessoas. Está todo mundo fazendo, por que você não faz? As influências, ela vem dessa forma, querido. Todo mundo está fazendo, querido. Mas naquele momento, quando eu vejo esses 3 homens de pé, eu falo assim, ele falou, provavelmente ele falando para Nabucodonosor, mas todo mundo está fazendo aí, cara. Não, mas a gente não vai fazer. Sabe por quê? Porque nós não somos todo mundo. Todo mundo faz, está fazendo, mas eu não vou fazer. Todo mundo faz, todo mundo decidiu fazer, só que eu não vou fazer. Isso fala sobre escolha, querido. Isso fala sobre escolha. Em você fazer uma escolha naquele momento. E foi exatamente o que o Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Eles fizeram uma escolha. Ó, está todo mundo fazendo? Todo mundo está se ajoelhando? Tá, só que a gente não vai se ajoelhar. Todo mundo está se prostituindo? Tá, mas eu não vou fazer isso. Todo mundo rouba? Rouba, mas eu não vou roubar. Era o que ele estava fazendo, querido. Isso fala sobre decisão. E esses homens, querido, foram jogados na fornalha. E daqui a pouco começou os caras lá, caminhar dentro da fornalha tranquilamente. E daqui a pouco Nabucodonosor olhou assim e falou assim, ué, eu joguei 3 caras lá dentro, estou vendo 4. Será que eu não estou enxergando bem? Ele olhou de novo, tem 4. Imagina ele contando o dedo, eu joguei 1, 2, 3, e tem 4? Como tem 4? Só que, querido, aqueles 3 homens estavam com o general do general. Aqueles 3 homens ali, eles não estavam sozinhos naquela decisão. Ele estava com o Senhor dos senhores, generais do general. E esse general foi olhar dentro da fornalha, a Bíblia fala que a roupa dele não queimou nada.
Eles saíram, entraram intacto e saíram intacto. Porque Deus estava com ele, querido. Eu quero dizer para você, querido, que Deus está com você. Não importa a sua decisão, tome a decisão certa, que Deus vai te honrar. O que Deus precisa, querido, o que Deus precisa é o quê? De uma atitude. E de uma atitude correta. Porque honrar, isso Deus já vai fazer por você. Mas o que Deus quer é que você tome uma atitude em Deus, como esses homens tomaram. Os outros estão fazendo? Os outros estão fazendo? Estão, mas você não vai fazer. E Nabucodonosor vai, está aqui no versículo 20, vamos ler aqui esse versículo, 3, versículo 28. Então, e disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou dos seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Olha só, por isso eu decreto que todo homem e qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja decepado, despedaçado da sua casa, seja transformado em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém. Nenhum outro Deus é capaz de fazer o que ele fez, querido. Tirar aqueles homens dali de dentro intacto, as suas vestes intactas. Sabe por quê? Porque eles não deixaram ser influenciados, querido, por ninguém. Eles poderiam ser só mais um ali, mais 3 pessoas ali, a se ajoelhar. Todo mundo estava fazendo a mesma, todo mundo estava fazendo, então mais 3 fazendo a mesma coisa, tranquilo. Mas eles decidiram, querido, a não fazer. E o rei Nabucodonosor decreta: se alguém falar mal desse Deus, vai se ver comigo, meu amigo. Ou seja, eles não deixaram que as pessoas influenciassem eles, mas ele influenciou o rei. A atitude deles foi capaz de influenciar o rei. Cara, ele falou assim, poxa, esse Deus de vocês é sinistro, hein? Foi o que o rei falou: esse Deus de vocês, cara, tem que saber mais sobre esse Deus. Eles não foram influenciados pela multidão, querido. Mas eles foram capazes, em Deus, de influenciar aquele rei. Talvez, querido, você está num trabalho, talvez você está na faculdade, e você não entende, porque algumas coisas estão acontecendo. Mas aquelas pessoas vão ver Deus através da sua vida. Lá no seu trabalho, onde todo mundo rouba, mas você não rouba, Deus vai usar você para influenciar aquelas pessoas que não roubam, que roubam. Aquelas pessoas que fazem tudo errado. Talvez a sua família ainda não se converteu, querido. Talvez tem pessoas da sua família que não se converteu. Mas você, em Deus, vai influenciar aquelas pessoas que não se converteu, e aquelas pessoas vão se render aos pés do Senhor através da sua vida, querido. Aquelas pessoas vão se render aos pés do Senhor através da sua vida. Basta você tomar a decisão certa. Seu esposo, talvez o seu esposo ainda não entregou a vida dele ao Senhor. Mas você, mulher, você vai ser usada por Deus para influenciar a vida do seu esposo. E seu esposo, quando olhar para você: eu quero conhecer esse Deus. Porque você, em Deus, querido, você pode influenciar muita gente, inclusive pessoas da sua família. Em Deus, você pode fazer isso. Talvez algumas pessoas falam para você: não tem jeito.
Aquelas pessoas que roubam, elas roubam. Seu esposo, não tem jeito. Mas para Deus, querido, tem jeito. Eu lembro de um fato muito interessante, o Tiago Feijão, né? Conhece o Tiago? Você conhece o pastor Tiago? O Tiago, cara, a gente estava conversando um dia desse, o Tiago, uma benção, acredito que ele ainda vai vir ministrar aqui. Tiago é uma benção, e hoje ele está ministrando em Magé. E o Tiago, a notícia, né, que a gente já estava esperando que o Tiago um dia ia morrer. Uma hora o Tiago ia aparecer morto, a qualquer hora. E hoje eu olho para a vida do Tiago, né? Como foi importante o pastor Gilson, o pastor Antônio, que o Tiago hoje é um líder em potencial em Magé, é um homem que foi envolvido nas drogas, na prostituição, e hoje o Tiago é um líder em potencial, um supervisor de área, abençoado, tem uma família abençoada. Mas sabe por que o Tiago chegou a esse ponto, querido? Porque um belo dia ele foi influenciado por pessoas que tinham testemunho. Mas um dia ele foi influenciado por pessoas que não davam mau testemunho. Pessoas que não se rendiam diante de ninguém. Pessoas que não se joelhavam diante de ninguém. Um belo dia Tiago olhou para o pastor Gilson, olhou para o pastor Antônio, eu tenho que ser igual a esses homens. Homens que não se curvam diante da prostituição, homens que não se curvam diante das coisas mais horríveis que tem nesse mundo. Então hoje Tiago é uma bênção na igreja, por quê? Porque ele foi influenciado por pessoas que não se rendeu, que não se ajoelhou diante de ninguém. Eu vi várias vezes Ângela, a mãe dele, na igreja orando, né, um exemplo de mulher, orando na igreja pela vida do seu filho, orando, chorando. Várias vezes eu vi Ângela, eu estava vendo Ângela, muitas vezes ela sentava no último banco, na última cadeira, e lá ela estava intercedendo pela vida do Tiago. E hoje eu olho para a vida do Tiago e falo, caramba. E vejo tantas pessoas tão importantes na vida do Tiago, mas que de uma certa forma, ele foi influenciado por essas pessoas a sair de onde ele estava. Querido, nós podemos influenciar as pessoas, querido. Através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso caráter e através das nossas atitudes. E a pergunta é, qual tem sido sua atitude, querido? Mediante o que o mundo tem te oferecido. O mundo tem me oferecido muita coisa. Muita coisa, eu acredito para vocês também. O mundo a cada dia tem me oferecido muita coisa. Mas eu tomei uma decisão, querido, de não deixar o mundo me influenciar. Não deixar o mundo destruir meu casamento. Não deixar o mundo destruir a minha vida espiritual. Não deixar o mundo destruir a minha comunhão com o Senhor. E quando se fala isso, fala de relacionamento com Deus, querido. Qual o seu nível de relacionamento com Deus? Qual o seu nível que você tem buscado com Deus de relacionamento com Ele? Eu queria que você ficasse de pé neste momento. Eu estou nos momentos finais. Terminei na hora certa. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.